Oi pessoal, a gente está ao vivo para mais uma aula extraoficial da disciplina de Estruturas de Dados Avançada do curso de Ciência da Computação da UFC Campus Crateús. E na aula de hoje, continuando aquela coisa de revisar os algoritmos de ordenação, a gente vai ver outro algoritmo de ordenação com a mesma complexidade do Bubble Sort. Deixa eu abrir aqui o Emacs para a gente ver o código-fonte que a gente tem desenvolvido até o presente momento. Vejamos. A gente tem de... Deixa eu aumentar aqui a fonte. A gente tem desenvolvido o Bubble Sort, né? Na aula anterior a gente desenvolveu o Bubble Sort de uma maneira genérica, ordenando coleções quaisquer, passadas por referência. E se você for observar, o Bubble Sort ele é um algoritmo de ordenação que consiste basicamente de um for duplo. E cada um desses laços opera no número de elementos do array, né? Portanto, se você tem uma coleção com n elementos, o Bubble Sort ele exige uma carga de O de n ao quadrado em tempo de execução para ordenar um array, beleza? Ou uma coleção qualquer. Na aula de hoje, a gente vai continuar vendo esses algoritmos de ordenação de complexidade quadrática, e para a aula de hoje a gente vai ilustrar o algoritmo Insertion Sort. Enquanto a ideia do Bubble Sort é garantir na primeira iteração que o elemento máximo esteja na posição certa, na segunda iteração que o segundo maior elemento esteja na posição certa, na terceira que o terceiro maior elemento esteja na posição certa, a ideia do Insertion Sort é garantir que sufixos cada vez maiores do vetor da coleção que seja passado para ele estejam ordenados, beleza? Então, o algoritmo, o Insertion Sort, ele vai garantir a cada iteração que um sufixo maior do vetor está ordenado e, portanto, o vetor que é o seu maior sufixo eventualmente vai estar ordenado, beleza? Então vamos começar aqui descrevendo uma assinatura para o Insertion Sort, e eu vou seguir uma ideia bastante parecida com a da aula anterior. A gente vai começar ordenando um vetor de inteiros, simplesmente. E a gente começa ordenando um vetor de inteiros vec, né? E claro, esse vetor ele é passado por referência, porque senão a gente estaria ordenando uma cópia do vetor. Esse erro eu havia cometido na aula anterior, mas eu pude me corrigir a tempo. E o que a gente vai fazer é ordenar esse vetor de inteiros utilizando a estratégia do Insertion Sort. Ou seja, a cada iteração a gente vai garantir que um prefixo de comprimento, que um sufixo de comprimento maior esteja devidamente ordenado. Bom, um sufixo de comprimento 1, que seria um subvetor constituído apenas do último elemento do vetor, está trivialmente ordenado. Então, o primeiro vetor com o qual a gente se preocupa... o primeiro sufixo com o qual a gente se preocupa é um sufixo de dois elementos, né? O último e o penúltimo elemento do array. Então, vamos criar aqui um laço, né? Onde a gente vai começar a marcar o elemento do sufixo, o índice do elemento inicial do sufixo que nos interessa, beleza? Então a gente vai colocar aqui auto_i recebe vec. Não é data não, vec.size
e vec.size não é um índice válido do array, né? Se o vetor ele tem n elementos, então os elementos estão indexados de 0 a n-1. Portanto, esse aqui, vec_size-1, ele é o índice do último elemento do array, beleza? Só que tem um problema. Quer dizer, não tem um problema. A gente poderia começar com essa iteração, mas ela não é interessante, porque esse sufixo que começa no último elemento do array, ele só tem um elemento. E por ter apenas um elemento, ele já está ordenado. Então não faz muito sentido a gente começar a ordenação do array por um sufixo que a gente já sabe que está ordenado. Para a gente ter algum trabalho a fazer e essa iteração e a primeira iteração não ser perdida, a gente vai começar com um sufixo que contém os dois últimos elementos do array, beleza? No caso, esse sufixo bem aí, ó. A gente vai começar com um sufixo que começa no índice vec_size-2, beleza? O que a gente vai fazer? Enquanto i for maior ou igual a 0, ou seja, enquanto a gente estiver considerando um elemento válido do array, a gente vai incrementar e fazer a sequência de ordenação, beleza? Agora começa a parte onde a gente vai ordenar esses sufixos. Como é que funciona isso? Da seguinte forma. A gente vai começar essa ordenação a partir de um J. Deixa eu ver se isso faz sentido. Será que é bom representar essa ideia com um for? Eu acredito que o for não é o laço mais adequado para representar o que eu quero aqui. Eu acho que representar a ordenação do sufixo, né, pode ser feito utilizando um while, de uma forma mais simples. Então eu vou colocar aqui alto J começa sendo valorado com i, beleza? Alto J recebe i. E bem aqui a gente vai ter o nosso while. E o nosso while vai ter as seguintes condições. Enquanto J for menor que vec.size -1, ou seja, enquanto J tiver no máximo o índice do penúltimo elemento do array, já que se o J tivesse o índice do último elemento do array, a gente não poderia comparar ele com o elemento seguinte, né? Então a gente quer que o J tenha no máximo, tenha como índice máximo o índice do penúltimo elemento do array, beleza? Porque a gente quer comparar o J pelo menos com o elemento que tem na frente dele, que seria o último elemento do array, tá bom? Então, enquanto J for menor que vec.size -1 e a gente tem a outra condição de ordenação. Primeiro, essa condição do J ser menor que vec.size -1, isso aí é só para a gente ter uma corretude na hora de ordenar o array, né? A gente não quer fazer uma comparação do J com o elemento seguinte e o elemento seguinte não existir. Mas a gente vai persistir nesse while enquanto o seguinte for verdade. Enquanto vec J for maior que vec J mais 1, beleza? Então você percebe o seguinte, aqui existe uma certa ideia de a gente estar... Aqui existe uma certa ideia de a gente estar programando de maneira defensiva, né? Essa expressão bem aqui, vec_j maior que vec_j mais 1, ela só funciona se j mais 1 for um elemento do array. Então a gente tem que garantir que j mais 1 é no máximo vec_size -1. Como é que a gente garante isso? A gente garante isso com j sendo menor que vec_size -1. Se j é menor que vec_size -1, então j mais 1 é menor ou igual
a vec size menos 1. Portanto, essa expressão aqui, dada a primeira condição do AND, a segunda condição do AND, ela é garantida que vai dar certo, beleza? Esse índice j mais 1, ele é válido para o array graças à primeira condição do AND, tá bom? Então, o que a gente vai fazer nesse while? Bom, o que a gente vai fazer nesse while, se o j é um índice no máximo do penúltimo elemento do array, se o j é um índice de no máximo penúltimo elemento do array, e ele é maior que o elemento seguinte, o que a gente vai fazer é um swap. Aí a gente não precisa se preocupar com a lógica de swap, porque ela já existe, né, na linguagem. Std swap, a gente vai colocar o quê? A gente vai querer trocar as posições, o conteúdo das posições vec j com vec j mais 1, beleza? Ou seja, o que a gente está fazendo aqui é, se o vec j ele deve estar na frente do vec j mais 1, porque o vec j é maior que o vec j mais 1, a gente faz exatamente isso. A gente troca vec j e vec j mais 1 de lugar. Tranquilo? Pois bem, depois de fazer isso, o que a gente precisa fazer é verificar o restante do... Depois de fazer isso, o que a gente precisa fazer em seguida é verificar o restante do... do sufixo, né? Então a gente utiliza esse j++ para passear pelo sufixo, que necessariamente está ordenado. Repara que a gente não necessariamente vai até o final do sufixo, como que é a primeira condição do AND. Como o sufixo já está ordenado, uma vez que a gente ponha o vec j no lugar certo dele, a gente sabe que o restante do sufixo vai ser menor ou igual que o vec j, e portanto o vec j vai estar numa posição correta em relação aos demais elementos do sufixo, uma vez que ele seja menor ou igual que o primeiro elemento que ele vê do sufixo, né? Ele vai ser menor ou igual que os elementos restantes, os elementos que vêm depois desse cara, se houver elementos, claro. Então, nesse sentido, a gente não precisa necessariamente percorrer o sufixo até o final para inserir o vec j na posição adequada dele, beleza? Então, gente, isso é o insertion sort. Esse algoritmo aqui, ele já está fazendo tudo que é necessário para ordenar um vetor, beleza? Se você notar bem aqui no primeiro for, quer dizer, só existe esse for, né? No laço mais externo, a gente está marcando o começo do sufixo que a gente quer ordenar. Dentro desse laço, a gente põe o j para ser a variável que vai passear pelo sufixo que a gente quer ordenar. Se o índice inicial desse sufixo que a gente quer ordenar está na variável i, a variável j começa com um valor da variável i, que é o índice inicial do sufixo que a gente vai ordenar. Enquanto j for menor que vec.size menos 1, ou seja, enquanto a gente não chegar no final do array e o vec j deve estar à frente, deve se posicionar à frente do elemento que se encontra na frente dele atualmente, a gente faz essa troca para garantir a ordenação e depois a gente incrementa o j para continuar o passeio no array, beleza? Então isso é a lógica do insertion sort, tá bom? Deixa eu ver se cabe os dois algoritmos na tela. Pronto. Se você notar, esses dois algoritmos eles não são muito complicados. Nem o primeiro algoritmo, o bubble sort, nem o segundo algoritmo, o insertion sort, beleza? Os dois algoritmos, eles... Opa, na verdade, agora que eu olhei pro bubble sort, eu percebi que eu cometi um erro aqui no insertion sort. Eu não posso incrementar o i. Eu quero que o i vá diminuindo, né? Eu quero tomar sufixos cada vez maiores. Então isso aqui é um erro. Eu tenho que escrever aqui i menos menos, né? Eu devo escrever i menos menos tal qual está escrito aqui no
com o algoritmo do Bubble Sort. Ainda bem que eu vi isso a tempo, antes de testar. Pois bem, esses dois algoritmos eles são quadráticos e o Insertion Sort ele acaba sendo um pouco mais eficiente que o e o Bubble Sort, desculpe, o Insertion Sort acaba sendo um pouco mais eficiente que o Bubble Sort porque ele não necessariamente precisa passear pelo sufixo todo para colocar o elemento no lugar certo, beleza? Então agora a gente vai fazer alguns testes, né? E depois de fazer uns testes para essa versão do Insertion Sort, a gente vai generalizar ela dessa mesma forma bem aqui, tá bom? Então vamos fazer alguns testes. Bom, a gente vai abrir o arquivo sortingtest.cpp, que está com fonte bem pequena. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou pegar esse conteúdo da main e eu vou... Isso aqui vai ser o teste, isso aqui é o teste do Bubble Sort, né? Então eu vou criar uma função justamente para isso. Eu vou criar uma função chamada Bubble Sort Test, beleza? E o conteúdo dessa função vai ser o conteúdo da nossa antiga main, tá bem? Só que claro, sem esse retorno. O conteúdo da nossa antiga main estava testando o algoritmo Bubble Sort. Agora, a gente passou o conteúdo da nossa antiga main para uma função chamada Bubble Sort Test, beleza? E a gente vai criar agora uma chamada para essa função. A gente vai colocar aqui Bubble Sort Test para que o teste do nosso... é claro, a gente tem que dar um retorno na main. A gente vai colocar aqui return 0. Então agora, os testes do Bubble Sort, eles se encontram dentro da função Bubble Sort Test, beleza? E a nossa main chama a função Bubble Sort Test para poder fazer o teste do algoritmo Bubble Sort. Vamos ver se essa refatoração inicial, se ela está dando certo, né? Vamos rodar aqui o nosso make test. Olha só, tem um erro aqui, tem um warning. Ele está dizendo que comparação de... é sempre verdade. Tem razão. Tem razão, é sempre verdade, né? Tá. Se eu pedir para ele me levar até o erro, ele vai me levar até aqui, realmente. E de fato, se esse alto i ele realmente é um valor sem sinal, ele é um inteiro sem sinal, então isso aqui sempre é verdade, mas essa é a condição de parada que eu quero. É exatamente essa condição de parada que eu quero pro i maior, é justamente essa condição de parada que eu quero pro laço mais externo, né? Que o for seja pare quando o i for, enquanto que o for continue a executar enquanto o i for maior ou igual a 0. Inclusive eu esqueci completamente do chat. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver como a gente tá. Deixa eu dar uma olhada aqui como a gente tá. Nenhum comentário. Beleza, não tem nenhum comentário, aparentemente ninguém assistindo a live. Tá bom. Pois bem. Então, se isso aqui, se esse i maior ou igual a 0, ele sempre vai ser verdadeiro, aparentemente eu nunca vou sair desse... while, né?
Oh, desculpa, aparentemente eu nunca vou sair desse for. Então eu vou colocar esse alto. Eu vou colocar isso aqui para ser um int. Vamos ver se isso conserta as coisas. Opa. Mas no momento que eu faço isso eu crio outro problema. Porque agora eu estou comparando inteiros de diferentes sinais. Int e unsigned long. Tá certo. No momento em que eu transformo aquele cara de alto para int, eu crio outro problema. Vamos ver se eu consigo tirar esse warning simplesmente colocando aqui -1. Vamos ver se ele tolera isso. Mas aí ele vai perceber outro problema. Que eu não posso comparar int e unsigned long. Isso também não dá certo. Beleza, como eu vou fazer aqui? Enquanto i for maior ou igual a 0. Bom, dá para fazer o seguinte, eu posso dar um shift nos valores de i da seguinte forma. Isso aqui pode se tornar 1. Isso aqui pode se tornar maior que 0. Ou seja, agora a gente está marcando o último elemento do array na primeira iteração, mas na verdade a gente gostaria de estar marcando o penúltimo elemento do array. Então bem aqui eu coloco i-1. E o algoritmo deve estar correto de toda forma. Vamos ver se esse warning some agora. Agora o warning sumiu. Então, a mudança que foi feita para o warning sumir foi a seguinte. Primeiro, que o warning ele estava dizendo para a gente que comparar o i com... fazer a comparação i maior ou igual a 0 era uma comparação fútil, porque o i sempre vai ser pelo menos 0, já que ele não tem sinal. Em vez disso, para ter essa comparação i maior que 0, agora eu estou fazendo o i começar na posição vecsize -1, ou seja, no último elemento do array. Mas a gente não quer ordenar um prefixo que contenha apenas o último elemento do array. Então a gente põe o j para ser igual a i-1. Ou seja, essa alteração que eu fiz aqui no corpo do for, ela foi compensada por essa alteração que eu fiz na inicialização do j, beleza? E como vocês viram, né, os testes eles passaram porque a bubble sort test ela não levantou nenhuma reclamação quanto à função que foi passada para ela, beleza? Inclusive, eu acredito que esses testes que a gente desenvolveu, eles servem também para o insertion sort. Então a gente não precisa criar uma outra função de teste. O que a gente precisa fazer é tornar essa função de teste mais genérica. Type name function. Ou seja, agora eu estou colocando essa função bubble sort test. Apareceu um warning aqui. Tá. Essa função bubble sort test ela serve para testar qualquer algoritmo de ordenação, na verdade. Então eu vou passar como argumento para bubble sort test o algoritmo de ordenação que a gente vai testar. Function, e eu vou chamar ele de func, beleza? Então, chamando esse cara de func, a gente vai substituir aqui bubble sort por func, beleza? E bem aqui, onde a gente tem outra chamada de bubble sort, a gente vai colocar func, tá bom? Deixa eu só verificar onde mais a gente tá. Então agora é só no nome da função, tá bom. E agora certamente eu vou alterar o nome dessa função para
para refletir o fato de que ela pode testar qualquer algoritmo de ordenação. Então eu vou alterar até encontrar o S maiúsculo, vou colocar o S minúsculo, sort test. E bem aqui nessa linha eu vou trocar isso aqui por sort test. Vou passar o bubble sort como argumento para essa função, beleza? Aí apareceu algum erro aqui. Could infer template argument function. Aparentemente essa generalização não vai ser tão fácil quanto eu imaginava. Ele não consegue inferir qual é o tipo function da função. Vamos ver se o compilador concorda com esse cara. Ou se realmente isso vai ser um problema. Mas eu acho que o compilador vai concordar com ele. De fato o compilador concordou. Ele não consegue inferir essa coisa que eu fiz aqui. Ele não consegue deduzir que function é um tipo que deve ser um tipo de função. Deve ser um tipo representando uma função. Mas deve ter alguma forma de fazer isso. A assinatura do bubble sort, ela tá genérica também. Ah, cara. Pera aí. O bubble sort, ele não tem uma assinatura de função simples. O insertion sort até tem. Vamos ver se ele consegue deduzir. Se em vez de passar o bubble sort, se eu passar o insertion sort, vamos ver se ele consegue deduzir. Aparentemente não. Aparentemente ele também não consegue deduzir ou o erro mudou. Vamos ver qual é o erro que está dando agora. Tá bom. Ele não consegue fazer uma boa dedução disso. Então deixa eu desfazer isso aqui que eu estava fazendo. Beleza. Você volta a ser bubble sort test, simplesmente. Bom, não dá pra fazer essa refatoração que eu gostaria de ter feito, que é colocar a bubble sort test para testar qualquer função de ordenação. Aparentemente não de um jeito simples. De toda forma, a gente pode copiar a bubble sort test. Colar ela bem aqui e mudar o nome dela. Colocar aqui o nome dela como insertion sort test. Colocar o nome dela como insertion sort test. Vamos ver se compila. Tudo bem. A gente só não está chamando a insertion sort test. E claro, a insertion sort ela vai ter que chamar o algoritmo insertion sort. Insertion sort. E essa parte aqui, ela ainda não vai funcionar porque a nossa... Deixa eu alterar de toda forma. Essa parte ela não vai funcionar direito porque a nossa insertion sort ela não funciona para vetores de strings, né, por enquanto. E, inclusive ele está reclamando disso. Ele não consegue converter vetor de strings para vetor de ints, beleza? Então, baseado nisso, ele está apresentando esse erro aqui pra gente. Essa parte, por enquanto, eu vou deixar ela comentada. Beleza? Opa! Eu comentei até a chave.
Enfim, ele tá teimando em comentar a chave. Essa parte eu vou deixar comentada e vou compilar para ver se tudo funciona direitinho. Tudo está funcionando bem. Agora eu vou chamar a insertion sort test, ou seja, eu vou realizar os mesmos testes que têm sido feitos na aula anterior para a função insertion sort. Então bem aqui eu vou colocar insertion sort test. E vamos ver se os nossos testes vão passar. Tudo bem, os testes passaram para a função insertion sort, ou seja, o nosso algoritmo de ordenação insertion sort ele está funcionando para inteiros, beleza? Mas da mesma forma que a gente fez aqui e a gente colocou o bubble sort para funcionar para qualquer tipo de coleção, a gente vai fazer uma alteração análoga aqui e vai fazer o insertion sort funcionar para qualquer tipo de coleção, beleza? Então a gente vai colocar aqui um type name collection. Esse nome collection que eu escolho, ele podia ser qualquer coisa, tá bom? Eu só estou escolhendo o collection porque eu acho ele mais significativo para o que a gente vai fazer. Aí eu vou mudar até encontrar o i comercial e vou colocar aqui no lugar o nome collection, beleza? Ou seja, a nossa insertion sort agora ela se comporta tal qual a nossa bubble sort. Ela consegue ordenar qualquer coisa que seja uma coleção da seguinte forma, que te dê, usando o método size, o número de elementos da coleção e que te permita referenciar os elementos pelos seus índices, usando os colchetes, né? Então vamos salvar isso aqui, vamos compilar para ver se ele aceita essa mudança que a gente fez. Ele aceita. A nossa insertion sort está ordenando qualquer coisa agora. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui e vamos tirar esses comentários, tá bom? Estranho, cara. Ele quer porque quer comentar a chave aqui. Deixa você separado aqui um pouco. Tá. E agora deleta essa linha. Que bizarro. Quando eu comento, se eu comentar a última linha, e agora ele não quis comentar a chave. Tá. Deixa eu ver aqui. Por algum motivo ele gosta de comentar a chave. Enfim. Não entendi isso. Deve ser algum bug do pacote de comentar e descomentar que eu estou usando. Mas de toda forma. Agora que a nossa insertion sort ela ordena qualquer tipo de coleção, ela deve estar sendo capaz, como ela já estava, e a gente testou, né? De ordenar vetores de inteiros e, por exemplo, ordenar também vetores de strings, beleza? Então a nossa insertion sort ela deve funcionar para esse caso também. A gente está fazendo a chamada de insertion sort test e a gente está testando insertion sort para vetores de inteiros e vetores de strings. Vamos ver se os testes rodam. E os testes rodam perfeitamente, beleza? Então, a gente tem visto mais um algoritmo de ordenação nessa live. A gente viu o nosso segundo algoritmo de ordenação quadrático, né? A gente tem um bubble sort, que é típico das cadeiras de FUP. Você vê esse algoritmo em cadeiras de FUP. E agora, a gente viu também o algoritmo insertion sort, que também é quadrático, é um pouco mais eficiente que o bubble sort, porque tem aquela história que ele não precisa percorrer um sufixo inteiro, já que o sufixo já está ordenado. Às vezes ele não vai precisar percorrer o sufixo inteiro, a não ser que o elemento que você esteja inserindo no sufixo e mantendo ordenado seja um elemento que é maior que todos os elementos daquele sufixo ordenado. Então, basicamente, ele vai dar um shift no sufixo ordenado para colocar o elemento na posição correta, beleza? Bom, a gente viu dois algoritmos de ordenação quadrática, bubble sort, que é típico de FUP, e o insertion sort, que já começa a ser visto na cadeira de estrutura de dados, eu acredito. E agora
Na próxima live, na verdade, a gente vai começar a ver os algoritmos que têm uma complexidade n log n, beleza? A gente vai começar a ver algoritmos de ordenação que têm uma complexidade ótima. Enquanto essa complexidade quadrática ela não é tão boa na prática quanto uma complexidade n log n, esses algoritmos quadráticos, como vocês podem ver, eles são bastante simples de implementar. E em particular, o insertion sort, dentre os dois, o insertion sort, ele é um algoritmo ligeiramente, como ele é um algoritmo ligeiramente mais eficiente que o bubble sort, ele acaba se tornando uma escolha razoável para ordenar coleções pequenas de elementos, tá bom? Pois bem, pessoal, essa foi a live de hoje. Deixa eu só ver como é que a gente está no chat para essa live. Nenhum comentário no chat, aparentemente. Então é isso, galera. Até mais.